E aí, tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que vocês passaram a semana? Iniciando aqui mais um Promessas de Esperança e como eu sempre te peço, deixa o seu like, o seu comentário é muito importante. Esse seu engajamento nos ajuda muito a ampliar o alcance destes conteúdos. Divulga aí na família, compartilhe o link agora, coloca nos grupos aí do seu trabalho, do seu condomínio, enfim, chama mais pessoas para terem acesso a tudo que a TV Viva Promessa tem produzido. E seja um amigo da missão. A gente precisa muito da sua ajuda, da sua participação, para a gente continuar tocando todos os projetos e produções aqui da nossa TV. Legal? Hoje, a nossa reflexão tem o seguinte tema: promessa para os pequenos. Separa a sua Bíblia, fica aí com a nossa vinheta e na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5. Eu sei que o livro de Amós dá um pouquinho mais de trabalho para a gente achar. Ele está no Velho Testamento, faz parte dos profetas menores, mas você vai encontrar, eu tenho fé, tá bom? Amós, capítulo 5, eu vou ler em nome de Jesus o versículo 4. Diz assim o texto: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus, muito obrigado por essa palavra, por essa porção da Escritura. Fala conosco, nos orienta, nos ajuda e nos abençoa. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. O livro do profeta Amós, ele foi escrito numa média mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Amós, ele era um homem simples. Amós era um boiadeiro. Ele não era um doutor da lei, um grande escriba, um cara com o cabedal e toda a cultura bíblica, teológica, filosófica de um apóstolo Paulo. Não. Amós, ele era um homem do povo, ele era um homem simples, que lidava com as coisas simples da vida. E aí eu vejo uma das grandes belezas também desta biblioteca que a gente tem nas mãos, que é a Bíblia Sagrada, de todos esses livros, onde a gente percebe homens e mulheres das mais diferentes culturas que Deus usou para nos deixar essa herança desse texto vivo que impacta gerações até hoje. Amós, ele escreve num tempo, ele é chamado, ele é vocacionado, ele é comissionado para escrever num tempo que a gente pode dizer um tempo de prosperidade, um tempo de harmonia, de equilíbrio, economicamente falando, na nação. E você sabe que quando o país vai bem na economia, as famílias vão bem e, no caso, a igreja de Amós ia bem, no aspecto financeiro. Mas no aspecto moral, a nação ia mal, muita corrupção, muita violência. O mesmo quadro se repetia na igreja. Corrupção, violência, moralidade lá embaixo. Ou seja, existia uma conformação com as coisas do mundo. O não vos conformeis de Romanos capítulo 12 se encaixaria perfeitamente naquela época de Amós. E Amós, ele é chamado para aquele momento para falar à nação. Por isso, no versículo 4 do capítulo 5, a gente lê essa repreensão, esse alerta de Deus: buscai-me e vivei. Ou seja,
a, a, a dica, a receita, o conselho estava sendo dado para o povo. Vocês não querem ser destruídos, vocês não querem padecer por conta do pecado que acomete a nação. Busquem o Senhor para que vivam. Recado e dica plenamente compatíveis, adequados, perfeitos para o nosso tempo. Mas a nação, infelizmente, seguia no seu pecado e não ouvia, como a nossa nação. Aí a gente chega no capítulo 7 do livro do profeta Amós. E aí Deus vai dar visões para Amós. E eu vou compartilhar com você apenas a primeira delas, que está aqui, logo nos primeiros versos. Versículo 1 do capítulo 7. Assim, o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. Então, essa é a visão. Olha essa primeira visão que Deus está dando para o profeta dele, para Amós. Ele está mostrando para ele o que vai acontecer. Ou seja, era uma grande visão de um exército de gafanhotos que destruía o rebento, a semente da erva serôdia. A erva serôdia é aquele final de erva, é aquele final de colheita. E aí, olha o detalhe que está sendo dito aqui. A erva serôdia depois da colheita do rei. Ou seja, só para você entender a tradição da época. A colheita do rei era a primeira colheita. Então você tem uma plantação, a primeira colheita, por direito, pela tradição, pelas regras daquela cultura e naquela época, pertencia à monarquia e ao palácio. Então a primeira colheita vai para o rei e para toda a sua estrutura de governo. E estava tudo certo. O povo concordava, o povo queria dessa forma, o povo queria um rei. A visão está mostrando que a colheita do rei deu tudo certo. E aí tem a erva serôdia que ainda fica no campo, que é o final daquela colheita. É desta erva serôdia que teria a segunda colheita. A segunda colheita, esta sim alimentaria o povo, os pobres, os necessitados. Só que Amós está mostrando a visão, ele está vendo o que Deus está mostrando para ele. Um exército de gafanhotos vai destruir esta erva. Ou seja, ficaremos sem alimento. Não terá grãos, não teremos alimentos. Eu moro em Campinas, é uma cidade com 1.200.000 habitantes. Seria como todos os atacadistas, supermercados, padarias, açougues, armazéns, tudo ficasse sem estoque, sem alimento. Imagina o caos na cidade de Campinas. Imagina o desespero dos pais, das crianças, dos anciãos, de todos. Porque sem comida, a vida para. E é isso que Deus está mostrando para Amós. A nação, o meu povo, continua pecando. O meu povo continua me desonrando e me desobedecendo. Eu mandarei um exército de gafanhotos que vai destruir toda a vossa semente. E vocês não terão colheita. Qual a reação do profeta? Porque o que Deus está falando é justo. Porque Deus já deu muita chance para o povo. Deus já esperou muito. Deus já chamou atenção. Deus já foi longânimo. Deus espera que o povo dele volte-se para ele por tudo que ele fez, por toda a salvação, por toda a aliança. Mas o povo continua rebelde. Amós poderia falar: Senhor, o Senhor tem razão, está tudo certo, é isso mesmo, e eu concordo.
Mas olha o que Amós faz, olha o que ele fala, olha como ele reage no versículo 2. Capítulo 7 de Amós. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então esse quando terminaram de comer a erva da terra, ele ainda está no final da visão que Deus está dando para ele. Ou seja, os gafanhotos comeram toda a erva. Essa é a visão desesperadora que o profeta está tendo. Quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse. A visão terminou. Então Amós ele está sentado com uma tela gigante onde Deus está mostrando para ele o que vai acontecer. Então Amós agora ele vai falar ao Senhor. E olha o que ele diz ao Senhor. Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. Presta atenção. O Amós, ele vê o caos destruidor que vai acontecer à nação. E ele, Amós, não tem dúvida que vai acontecer, porque o Senhor foi quem disse. Ele sabe que o Senhor tem poder para fazer aquilo que ele disse que vai fazer. Ele sabe que o Senhor tem poder para mandar em gafanhotos. Deus tem poder para mandar em toda a sua criação do universo e faz aquilo que lhe apraz, ainda que a gente não entenda e não compreenda. Então, o Amós, humildemente, ele fala, Senhor, perdoa. Por favor, perdoa. E por que ele fala? Olha o argumento dele. Jacó não terá quem o levante. Esse não terá quem o levante é porque o caos da extinção do alimento matará a todos os homens. Ou seja, sabe quando você fica doentinho na cama, gripadinho, com febre, ou uma doença grave, que você tem parentes, amigos que cuidam de você? O que ele está dizendo é que Jacó não vai ter quem o levante. E aí ele completa, porque Jacó é pequeno. Grava essa palavra, pequeno. Pequeno aqui não está falando de baixa estatura. Pequeno aqui não está falando de gente baixinha, de gente que não cresceu, de gente que não tem 1,80 m, 1,90 m, 2,10 m. Não é disso. Jacó é pequeno, está falando de uma pessoa indefesa, incapaz, vulnerável, fragilizada, totalmente e absolutamente fraca. E Jacó aqui não se refere a uma pessoa, mas Jacó aqui representa um povo, que é o Jacó que luta, e naquela luta com o anjo, onde ele juntamente com Deus prevalece e não contra Deus, e ele é passado a ser chamado de Israel, porque como um príncipe ele lutou. Então, o Jacó aqui é esse povo. E o grande argumento, a grande intercessão de Amós é essa. Senhor, perdoa. Perdoa porque esse povo é pequeno, esse povo é vulnerável, esse povo é limitado, esse povo é fraco, esse povo é falho, esse povo é infiel. Eu sei que o Senhor tem sido fiel, eu sei que o Senhor abençoa, eu sei que o Senhor derrama graça e misericórdia, mas esse povo é fraco. Esse povo é desse jeito, Senhor. Tem compaixão. É um povo pequeno. É um povo extremamente pequeno, de cabecinha pequena, muitas vezes de coração pequeno. Perdoa esse povo, Senhor. Porque sem a tua graça, sem a tua misericórdia, esse povo vai ser extinto, vai acabar esse povo na face da terra. E como é que Deus responde aos apelos do profeta Amós? Versículo 3. E o Senhor se arrependeu, disse, não acontecerá, diz o Senhor. Glória a Deus. Amós intercedeu. O verso 3 diz,
E Deus se arrependeu daquilo que ele iria fazer e disse: não acontecerá, diz o Senhor. Ora, mas Deus se arrepende? Deus se equivocou? Não. A Bíblia usa esse recurso gramatical para que humanize toda a revelação, para que a gente entenda a revelação. Essa é a linguagem que a gente entende. A vontade de Deus e o plano de Deus nunca foi castigar os seus filhos e fazer os seus filhos passarem fome e colocar os seus filhos no exílio, na escravidão. Nunca. Nunca foi essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade do Éden, é vida eterna, é paraíso, é alegria, é saúde, é felicidade. Quando o texto fala que Deus se arrependeu, não, é que o homem se arrepende, o homem muda de postura. E o que Amós pediu a Deus foi: se o Senhor perdoar, esse povo vai mudar. Então Deus ouve o clamor de um único homem, do profeta Amós. Tiago vai dizer no Novo Testamento: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu, que você, mas ele orou. Nós oramos. Nós estamos num tempo onde a gente precisa crer, interceder e confiar. Então, o Amós, ele clama por um povo que ele denomina na intercessão dele de pequeno. Tem promessa para os pequenos. E a promessa veio com o perdão. Ele clama por perdão e Deus perdoa, e Deus afirma e consola e conforta o coração do profeta Amós. Não acontecerá. Fica tranquilo, Amós. Essa visão que eu dei para você dos gafanhotos, isso não acontecerá, porque eu não permitirei. Amém? Aí a gente caminha para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Jesus, ele olha para os seus seguidores, apóstolos, discípulos, velhos, crianças, anciãos, jovens, adolescentes, adultos, meia-idade, idade nova, idade velha. E Jesus, ele vai dizer para essa gente: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Pequeno rebanho. Pequeno não tem a ver com grandeza de número, nem tamanho, altura. É o mesmo pequeno de Amós. Porque se você for olhar estatisticamente para 2000 anos de cristianismo, o cristianismo juntamente com o islamismo, o judaísmo, as religiões monoteístas, você soma tudo, é a maioria da população mundial. Mais de 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Messias. Não temas, ó pequeno rebanho. O pequeno é indefeso, vulnerável, frágil, limitado, pecador. Não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Essa é a promessa para gente pequena, como eu, como você. Sim, nós somos pequenos, somos frágeis, vulneráveis, falhos, cheios de limitações. A gente peca em pensamentos, a gente erra em atitudes e gestos. A gente decepciona, a gente frustra a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa igreja. A gente frustra, a gente decepciona, nós somos devedores. Mas o Evangelho nunca foi sobre a gente. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia de um rei que deixou o seu trono, a sua glória e veio para nos substituir, morrer no nosso lugar e nos dar a salvação.
Ele morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Esse é o Evangelho. Então nós somos, sim, pessoas pequenas nesse sentido. E assim como naquela época Amós, ele intercedeu, que eu e você sejamos intercessores desse enorme contingente de filhos e filhas, desse enorme rebanho pequeno que transita por esse mundo tão cruel, tão destruidor, tão maléfico e tão violento contra os filhos de Deus. Mas que a gente continue clamando como Amós clamou, pedindo a Deus: perdoa, Pai, não envia gafanhotos para destruir as nossas plantações, não envia gafanhotos para destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Não envia, Senhor, mas nos perdoa, nos abençoa, nos ajuda. E aí Cristo confirma: não temas, pequeno rebanho, mas o reino pertence a vocês. Sim, pessoas tão decepcionantes como eu e você, Deus se agradou da gente. E nele, por ele e para ele, é que a gente tenta obedecer e fazer o nosso melhor. Fique firme em Cristo. Tem promessa para gente pequena, como eu e como você. Que Deus nos abençoe. Amém. Ao olhar teu doce resplendor, que ao brilhar tudo preenche de amor, vida das, resplandece em glória, Jesus. Tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor. Tu me dás tua graça eterna, Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Eu tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor. Tu me dás tua graça eterna, Jesus. Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. E esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom.
grande Deus, santo Deus, que olha para a gente pequena como a gente. Que Ele continue nos guardando, nos fortalecendo e abençoando a nossa jornada e a nossa caminhada. Ora comigo. Santo, grande, poderoso Deus, olha pelo teu povo, pelos teus filhos, pela nossa jornada, pela nossa caminhada, Pai. Cuida das nossas igrejas, das nossas famílias, das nossas crianças, livra-nos do mal, derrama a tua bênção, a tua graça e o teu favor. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, livra-nos do mal, santifica a nossa jornada. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muita bênção, muita paz aí no seu lar, na sua igreja. Uma excelente continuação aí de semana, de dias para você. E até o próximo Promessas de Esperança.